Olá, meu nome é Luan, aluno do 4º ano de Teologia, também assistente no Centro de Pesquisas Ellen White. E nessa semana aqui, na FAT, na Faculdade Adventista de Teologia do NASP, Campus Engenheiro Coelho, esteve ocorrendo a Semana da FAT, com o título Teologia em Carne e Osso. Quem esteve conosco aqui essa semana foi o Dr. Elias Brasil. O Dr. Elias, ele é atualmente o diretor do Instituto Bíblico de Pesquisa, que fica sediado na Conferência Geral da Igreja Adventista do 7º Dia, em Washington. E ele também concluiu seu doutorado na Andrews University, na área do Antigo Testamento, pastor, sobre o Santuário Celestial. E além disso, o Dr. Elias, ele também foi professor na FADBA, no mesmo lugar onde ele se graduou. E hoje nós vamos fazer aqui, pastor, algum diálogo com você, tá bom? E já para introduzir essas perguntas e respostas, que serão divididas em 4 áreas, a primeira área é sobre as perguntas pessoais. Okay. Então nos fale um pouco sobre você. Eu já falei onde você estudou, mas sobre sua família, esposa, filhos. Em primeiro lugar, é um prazer estar com você. Do ponto de vista pessoal, o que eu poderia dizer, em poucas palavras, eu sou natural do Rio Grande do Sul, nasci na cidade de Tapes e passei boa parte da minha vida lá. Depois fui estudar teologia no ENA, estudei por 1 ano, em 86, aí a faculdade lá, o seminário de teologia se mudou para o IAN, eu vim junto e me formei em 89. E sou casado com Mágila, a minha esposa, temos 2 filhos, um hoje com 29 e outro com 24 anos. E temos servido hoje a igreja em diferentes lugares. Eu comecei como pastor distrital no Rio Grande do Sul, depois fui para o IAN como professor, fui para a Andrews, retornei para o IAN como professor e em 2012 recebi o chamado para trabalhar no Instituto de Pesquisa Bíblica, onde estou até hoje. Ok, então são já 10 anos, 10 anos lá no Instituto. E qual foi a decisão que levou o jovem Elias Brasil, anos atrás, cursar teologia e se dedicar ao ministério? Olha, eu creio que em parte eu atribuo isso à influência de pastores distritais que passaram por minha igreja. Eu me lembro de um pastor chamado João Katwinkel, um pastor antigo. Eu era bem pequeno na época, mas eu sempre vi assim a figura do pastor com aquela aura de santidade, de sacralidade, digamos assim. E eu admirava muito o trabalho que os pastores faziam. Subsequentemente, outros pastores passaram pelo meu distrito, por onde a gente estava lá como membro de igreja. Eu era jovem, adolescente. Pastor João Reis, pastor Arlindo Garcia, que eu posso me lembrar agora, pastor Manuel Rosa, que foi quem me batizou, e alguns outros. E esses pastores, eles iam na minha casa, na nossa casa, às vezes para almoçar, passavam para visitar. Então eu estava sempre muito próximo deles. E também sempre tive envolvimento com a igreja desde uma idade muito, muito tenra. Fui secretário da igreja e exerci outras funções, membros de comissão de igreja, então eu tinha uma vivência na igreja. Eu creio que isso me motivou. E em adição a isso, eu diria que o estudo da Bíblia também, porque eu sempre queria entender um pouco da teologia, um pouco da palavra de Deus, e isso também foi uma combinação de fatores aí, que isso me levou também a fazer teologia. Entendi. E depois que você já estava no ministério, qual foi o fator que te motivou a cursar o doutorado e por que esse tema específico do Santuário Celestial nas Escrituras do Antigo Testamento? Veja, quando eu estava no 1º ano de teologia, eu creio que ali eu acho que se decidiu o meu futuro, quando eu comecei a ter aulas assim muito boas, entender melhor a Bíblia, a beleza da teologia. O Dr. Amin Rodor foi meu professor lá no ENA, ele havia recém-chegado da Andrews e ele ensinou Pentateuco, então foi uma classe assim, extraordinária. Ali eu me encantei pelo Antigo Testamento, pela Bíblia, e tive outros grandes professores também, pastor Zé Carlos Ramos, pastor Viana, pastor Apolinário também foi meu professor. Tive também uma boa base também na prática evangelística com o pastor Luiz Nunes. Então, eu tive o privilégio de ter grandes professores. E essa vivência no SALT, eu acho que me condicionou a buscar a teologia como carreira, porque quando eu fui para o SALT, eu queria ser um pastor. Eu não pensava nada além disso. Mas a partir do SALT, vendo os professores, vendo a beleza da teologia, então comecei a sentir esse desejo de, quem sabe, estudar, me preparar. E Deus foi dirigindo as coisas, que tudo se encaminhou e eu acabei, digamos, finalmente fazendo um doutorado. Eu recebi um chamado em 95, eu estava no final do mestrado aqui do SALT, aqui no NASP, então eu recebi um chamado para ir para o IAN, ensinar teologia. E lá eu trabalhei 4 anos como professor e a própria instituição me enviou para Andrews para fazer o doutorado.
E lá na Andrews, eu estava num período ali sabendo, tentando definir, decidir que tipo de tese, que tipo de tema, porque sempre é uma preocupação, eu desenvolveria no doutorado. Aí eu encontrei um paper do Dr. Richard Davidson sobre o santuário celestial no Antigo Testamento. Era um paper bem curto, mas muito interessante. Aí eu disse para mim mesmo, está aqui o tema da minha dissertação. Aí eu falei com o Dr. Davidson, ele ficou muito empolgado com o tema, e aí trabalhei esse tema com ele. Entendi. Bom, pastor, acho que também é uma dúvida, né? Já que você agora se tornou também um acadêmico, para muitos que se dedicam a estudar mais as Escrituras, eu vou compartilhar essa dúvida deles, né, que estão nos acompanhando, com você também. Qual o seu método hoje, né, de estudo da Bíblia, na sua vida intelectual, espiritual em geral, no que tange a seus hábitos rotineiros? Veja, eu gosto de estudar a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu gosto de estudar a Bíblia periodicamente por sessões. Eu escolho, por exemplo, um livro da Bíblia e eu leio aquele livro. Às vezes eu escolho um segmento da Bíblia, por exemplo, quando começou o Covid, naqueles momentos iniciais ali, a gente não tinha nada que fazer, não tinha como viajar, estava tudo incerto, né? Fechou tudo. Aí eu pensei, eu vou estudar os profetas menores. Eu nunca havia feito um estudo aprofundado. Aí resolvi simplesmente ler os profetas menores em hebraico. Depois terminou, aí eu vou para o livro de Jó agora. E assim eu faço. Eu escolho um tema e estudo. Mas rotineiramente eu também leio muito. Certo? Eu estou constantemente lendo livros e literatura na minha área de teologia, digamos, do Antigo Testamento, mas eu leio outras coisas também. Eu leio livros na área de missão, na área de teologia sistemática, na área de Novo Testamento. Então eu procuro ler o máximo que eu posso, porque a vida é curta e a gente não tem tempo para ler tudo que pode. Então eu escolho os melhores livros e estou constantemente lendo, especialmente em viagens, porque eu tenho a filosofia de aproveitar o meu tempo da melhor forma possível. O tempo é algo que escapa e a gente nunca vai recuperar. Uma vez que o tempo foi, ele foi. Então, quando eu estou em avião, quando eu estou em aeroportos, quando eu estou em fila de médico, em fila de banco, em qualquer situação, eu sempre estou lendo alguma coisa. Então, essa é basicamente a minha rotina. Inclusive, você disse que nessa viagem para cá você leu um livro também, né, que foi indicado. E assim, sobre agora as perguntas direcionadas ao seu ministério pastoral em específico, quais foram todas as funções e cargos que você teve na igreja desde o seu chamado até hoje? Eu comecei como pastor na igreja, pastor distrital. Eu comecei o meu ministério no distrito de Rio Grande e depois eu fui para Rolante. Comecei em Rio Grande no ano de 90. Em 92 eu fui para Taquara, o distrito de Taquara aí incluía Rolante, Gramado, Canela, Mundo Novo, Cantagalo, enfim, Igrejinha, várias igrejas da região. E eu fiquei nesse distrito até a metade de 95. Então, naquele período eu fui pastor de igreja. E tenho grandes lembranças e carinhosas lembranças daquele período, porque foi um período de formação com o qual eu aprendi muito. Aprendi muito com os irmãos, com os anciãos, com os líderes de igreja local com os quais eu trabalhei. Depois eu fui chamado por IAN como professor, e eu creio que uns 2 anos depois que eu estava lá, aí eu fui nomeado diretor. Houve uma mudança, porque o diretor precisou fazer o doutorado, e aí eu trabalhei então como diretor do SALT, e fui para a Andrews em 99. Quando voltei da Andrews em 2005, no final do ano, início de 2006, daí a escola me solicitou que eu assumisse a direção do SALT. Aí, novamente, eu fui diretor do SALT até 2011, quando eu recebi o chamado para o BRI, o Instituto de Pesquisa Bíblica, e em 2012, no início, então, eu fui para o Instituto de Pesquisa Bíblica como diretor associado. E em 2015, eu fui, então, nomeado diretor do Instituto Bíblico, onde estou até hoje. Entendi. E durante esse período, né, ministerial, de toda a sua carreira até hoje, quais foram as maiores dificuldades que você percebeu na igreja? Eu acho que tem os maiores desafios também que a igreja enfrenta, né? Se eu falar em termos assim de mundo, da perspectiva do trabalho que eu estou fazendo hoje, nós temos alguns desafios doutrinários e esses desafios sempre existirão. Isso é normal no mundo, né, imperfeito, no mundo de pecado. Mas hoje eu diria que um dos desafios que nós temos é a interpretação da Bíblia. Eu acho que como igreja nós precisamos ter uma visão clara da autoridade da Bíblia, da inspiração da Bíblia. O conceito de revelação precisa estar claro. Quando eu tomo a Bíblia na mão, eu preciso ter a convicção de que este livro é a palavra de Deus. Então, e me submeter àquilo que a Bíblia está dizendo. Se todos nós concordássemos e tivéssemos, digamos, a mesma hermenêutica, os outros desafios que nós temos, eles praticamente desapareceriam, porque nós solucionaríamos facilmente com uma visão unificada da Bíblia.
Mas como isso não acontece, nós sempre temos grupos aqui e ali que não têm a mesma visão, então nós enfrentamos outros desafios. Eu poderia dizer que hoje um dos desafios que nós enfrentamos está na área da sexualidade. Essas teorias ou ideologias identitárias são um desafio para a igreja. E nós precisamos trabalhar isso a partir da Bíblia. Não a partir de modelos sociológicos, mas a partir daquilo que a Bíblia ensina. Então esse é um desafio que a igreja enfrenta em muitos lugares. Agora, diferentes lugares têm diferentes desafios. Em alguns lugares, isto não é um desafio, mas o desafio é o sincretismo. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, se convertem, mas não absorvem, não incorporam a cosmovisão adventista. Até aceitam as 28 doutrinas fundamentais, mas têm a tendência de continuar vivendo a vida como antes. Então, na igreja, no sábado vem para a igreja, mas aí durante a semana vai fazer coisas que são contrários ao princípio bíblico, ao princípio da igreja. Ou vai visitar, digamos assim, um feiticeiro, ou vai visitar alguém para curar um problema. Então nós temos esse problema de sincretismo em alguns lugares do mundo que nos preocupa também e precisamos trabalhar isso. Além disso, temos as questões doutrinárias, né? A questão da Trindade hoje é um desafio grande que nós temos em alguns lugares. Existe essa dificuldade de compreender a Deus e algumas pessoas, até eu diria sinceramente, elas têm uma visão unitarista de Deus. O Deus bíblico é um Deus trinitário, um Deus triuno. E nós precisamos trabalhar isso, porque quando você destrói a doutrina da Trindade, você também destrói o amor de Deus. O que dá fundamentação para o amor de Deus e o que torna Deus eternamente amor é o fato de que Deus eternamente existe em três. E esse amor flui entre três pessoas. Se não existe Trindade, se existe apenas um ser unitário lá, então aí Deus não é eterno. Aí você tem tem que ter aí virar uma outra cosmovisão, uma outra visão de Deus. E de fato as religiões que não têm um conceito triuno, que são as religiões não cristãs, elas não têm a mesma visão do amor de Deus que nós temos. Então é uma visão diferente. O próprio amor de Deus, o próprio perdão, muitas coisas elas perdem a sua legitimidade teológica quando você não vê, não lê isso dentro de uma moldura triuna. Temos também problemas aí do mundo mais avançado, que é a questão, por exemplo, da teoria da evolução, a visão da criação, que algumas pessoas tendem a dizer, talvez não tenha havido uma criação em 6 dias, talvez isso que está aí veio por evolução. Então esse é um problema sério, porque toda a visão doutrinária adventista, as nossas crenças, a nossa cosmovisão, elas se baseiam no ensinamento bíblico da criação. Uma criação recente, em 7 dias literais. Nisso está baseada a crença no sábado, nisso está baseada a nossa escatologia, a nossa soteriologia, tudo depende disso aí. E poderia mencionar outras coisas, mas eu creio que, no momento, essas são as principais. Interessante, então, que a compreensão do ser de Deus está muito relacionado com a nossa identidade, né? Como adventistas também, né? E, pastor, você citou questões sexuais, né? Questões também que foram discutidas na última conferência geral, né? Como da criação literal. E um dos temas que também tem sido discutidos e foi levantado aqui pelos alunos é sobre a ordenação feminina, né? Você aí também, na sua posição, tem acompanhado esse debate nos últimos anos. Nós gostaríamos de saber de você como tem sido né, acompanhar essa situação e como a igreja, né, está lidando com isso e vocês que são do Instituto Bíblico de Pesquisa, né, também têm encarado essa questão que também é doutrinária e bíblica, né, com certeza. A questão da ordenação feminina, esse é um desafio que a igreja tem enfrentado nos últimos anos. Nós acompanhamos a discussão, fizemos parte de algumas comissões, mas como resultado de todo esse processo, não houve assim um consenso doutrinário teológico para definir. Não, a ordenação é algo teológico e precisa ser implementada, a organização é bíblica e ela precisa ser praticada, ou ela é não bíblica e tem que ser proibida. Então, houve discussões, nós acabamos com praticamente 2 grupos, né, ou 3, eu diria assim, um grupo que entendia que a ordenação deveria ocorrer, um outro grupo entendia que a ordenação não deveria ocorrer porque violaria certos ensinamentos bíblicos, e um outro grupo que entendia que a ordenação deveria ocorrer para resolver um problema da igreja, talvez um problema social, mas que não haveria base bíblica, mas que Deus poderia tolerar. Então nós, quando tivemos a grande comissão de ordenação, chamada TOSC, nós chegamos com o grupo que estudou o assunto dividido em 3. Nesses casos, depois o assunto foi levado para a Assembleia da Associação Geral em 2015, e não foi aprovado. Mas ele não foi levado para a Assembleia como um tema teológico. Ele foi levado como um assunto de procedimento.
E a decisão que os delegados tomaram, ou deveriam tomar, era: deveríamos autorizar cada divisão a fazer da forma como eles gostariam de fazer no seu território, ou deveríamos bloquear a ordenação feminina em todos os lugares. E eu digo ordenação feminina, ordenação de pastores, porque a ordenação de anciãs já é aceita e já é praticada em muitos lugares. Então a Assembleia disse não, e aí o assunto voltou, digamos assim, a estaca zero. Hoje nós estamos nesta situação. Nós temos um grupo que quer praticar, temos um grupo que acha que não devemos praticar porque vai violar ensinamentos bíblicos. Mas, na minha opinião, quando nós temos um assunto que a igreja não consegue decidir, não consegue ter uma unanimidade, então nós devemos esperar, nós devemos ser tolerantes com aqueles que pensam diferentes e não devemos rotular aqueles que, digamos, discordam de nós como hereges. Deus guia a igreja como um todo. Então, em algum momento, Deus vai mostrar: esse é o caminho, e nós vamos tomar a decisão que o Espírito Santo nos levar a tomar. No momento, eu creio que é melhor a gente ter cuidado de não se posicionar assim, digamos assim, como ativistas sociais, políticos nesse assunto, seja a favor, seja contra. Então, eu tenho a minha posição, que é a de esperar. Eu vejo que os dois lados têm as suas razões, têm os seus argumentos. Não creio que nenhum dos lados queira o mal da igreja. Todos eles querem o melhor e o bem da igreja. Mas como o Espírito Santo ainda não nos deu uma condição de decidir, é porque talvez o assunto não seja o mais importante. Porque sempre que a igreja definiu doutrinas, e as nossas 28 doutrinas fundamentais são um exemplo disso, o Espírito Santo levou a igreja a uma certa unidade. E a igreja decidiu. Nós não votamos uma doutrina para dizer a maioria concorda com o sábado ou a minoria não concorda, para aceitar o sábado como doutrina. O Espírito Santo dirigiu a igreja como um todo. E nós esperamos que no assunto da ordenação, se isto for a vontade de Deus, Deus vai dirigir a igreja para um caminho ou para outro. Sim, então, não havendo unidade, melhor esperar, né? Melhor a gente esperar, e é melhor a gente também ser tolerante com aqueles que pensam diferente. Essa é a minha visão. Seja qual for a posição dos meus irmãos, eu preciso ser tolerante e entender que essa pessoa pensa daquele jeito, não porque ele quer o mal da igreja, mas porque é a maneira como ele enxerga o assunto. E eu tenho que ter caridade na abordagem desses temas. E pastor, quando se trata de identidade adventista, né, que todos esses assuntos também estão relacionados com isso, né, discussões teológicas, sabemos que o dom de profecia, né, manifestado no ministério de Ellen White, é também uma característica distintiva do remanescente no tempo do fim. Como você enxerga, né, atualmente essa discussão também relacionada, né, com a autoridade dos escritos proféticos e muitas vezes a atitude, né, de alguns membros de deixar de lado, se está relacionado também com a visão de autoridade das Escrituras? Como você enxerga isso vindo de pessoas que se consideram, né, e declaram adventistas do sétimo dia? Veja, o espírito de profecia, ou melhor, os escritos de Ellen White, o ministério dela, é crucial para a missão, para a identidade, para a mensagem adventista. Não que a nossa mensagem dependa ou esteja baseada no espírito de profecia. Isso é um dado, é um fato que nós afirmamos muitas e muitas vezes. O sistema doutrinário adventista não vem dos escritos de Ellen White. O sistema doutrinário adventista é baseado na Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. E o nosso princípio básico em relação à Bíblia é o princípio da sola Escritura. Nossas doutrinas estão baseadas na Bíblia. Mas, dito isso, qual é a função de Ellen White? A função de Ellen White é nos afirmar na autoridade bíblica, reforçar a autoridade bíblica, nos apontar para a Bíblia, nos ajudar a entender a Bíblia em alguns aspectos e aplicar a Bíblia na nossa vida, mas ela tem uma outra função que eu também considero fundamental e talvez a maior, ou talvez uma das mais importantes. Ellen White, ela nos dá uma cosmovisão bíblica. Quando você lê o livro, a série O Grande Conflito e o que ela escreveu, o que Ellen White faz, ela, a partir da Bíblia, ela mostra a realidade do grande conflito. E ela constrói essa metanarrativa, essa grande história. Essa é a nossa cosmovisão bíblica, nossa cosmovisão adventista. E eu creio que Ellen White, ela nos ajudou fundamentalmente para focalizar, para que a gente entenda esse tema do grande conflito. O que outras religiões não têm. Todas elas vão, talvez, entender que há um conflito entre o bem e o mal, mas nenhum deles articula este grande conflito no contexto da vindicação do caráter de Deus, no contexto do santuário, como nós o encontramos na Bíblia, mas como Ellen White agora coloca um foco nisso e nos ajuda a entender. Então, para mim, Ellen White, ela é indispensável para que nós sejamos o que nós somos, para que nós possamos cumprir a missão. Ademais, se não fosse por Ellen White, eu creio que talvez a Igreja Adventista já estivesse se degenerado e se afastado da Bíblia, como algumas outras denominações cristãs, que simplesmente abandonaram a Bíblia e hoje seguem a sociedade. Então é por esse motivo que você percebe que tem sido atacado. Exatamente. Porque quando você tira Ellen White do quadro, então é mais fácil.
você impor sua própria visão, sua própria agenda social sobre a Bíblia. Interpretação da Bíblia. Quando você vai na linha de Ellen White, quando você leva a sério o que ela falou sobre a Bíblia, a cosmovisão bíblica, a visão que ela tem de autoridade da Bíblia, para mim isso é fundamental. Eu não preciso nem depender dela para a interpretação de uma passagem aqui e ali na Bíblia. Mas se eu entender o status da Bíblia nos escritos dela, isso para mim já me ajuda tremendamente, porque aí eu vou para a Bíblia como palavra de Deus. Não para injetar na Bíblia minha agenda, minhas preocupações sociais, meu interesse em agradar a sociedade, esse ou aquele, ou em ser politicamente correto. Sim, e pastor, quando nós falamos também sobre o dom profético e a Bíblia, muitos nos acusam né, de que a crença no juízo investigativo é uma crença que nós não tiramos das Escrituras, e sim de Ellen White. Porém, os alunos aqui mandaram para o senhor o seguinte questionamento sobre o juízo investigativo. Hoje no Adventismo existem diferentes visões sobre salvação. Alguns vão dizer que utilizam mais os textos de Ellen White né, para enfatizar uma salvação que está mais baseada no juízo. Outros, semelhantes aos evangélicos, vão colocar a salvação como algo já realizado na cruz. Como nós podemos entender, né, na sua opinião, o processo da salvação, como tendo relevância também neste processo a fase do juízo investigativo, segundo as Escrituras? Para nós entendermos o juízo investigativo da forma correta, nós precisamos ter a visão global do grande conflito. Porque o juízo investigativo está encaixado nesse contexto, ele é parte desse contexto, da própria vindicação do caráter de Deus diante do universo, e, enfim, se você rejeita e você não parte para a Bíblia com a visão do grande conflito, que começa no Gênesis e vai se concluir no Apocalipse, você vai ficar um pouquinho perdido para encaixar o juízo. Existe, de fato, algumas tendências para diluir o juízo. E há várias razões para isso. Há razões sociais, razões filosóficas, teológicas, culturais, etc. Uma das razões é que hoje a sociedade prefere, digamos assim, moldar Deus à sua própria imagem e semelhança. E quando você aceita o juízo, quando você entende juízo, você entende que existe o problema do pecado, certo? Que o juízo não existiria se não fosse o problema do pecado. Como as pessoas têm dificuldade hoje para lidar com o problema do pecado, as pessoas não querem mais ser pecadoras, as pessoas querem ser vítimas. Então não existe lugar para o juízo nesse contexto. Num contexto onde todo mundo é vítima de alguém, ou da igreja, ou da sociedade, ou da família. Então não existe lugar para o juízo. Mas do ponto de vista bíblico, o juízo é fundamental, porque ele começa em Gênesis 3 e ao longo da Bíblia você vê quadros de juízo, Deus exercendo juízo. Você tem o dilúvio, Sodoma e Gomorra, depois na própria história de Israel, nos próprios profetas, esse anúncio do juízo. Chega em Daniel, capítulo 7, Daniel 8,14, você tem ali também a noção de juízo. O juízo é indispensável para a vindicação do caráter de Deus. O juízo é indispensável para que no final o pecado seja eliminado, porque se não existir juízo, significa que Deus vai conviver com o pecado e vai tolerá-lo para sempre. O fato de que existe um juízo é que define a posição de Deus em relação ao pecado, é o que vindica o caráter de Deus. E no caso do juízo investigativo, ele existe, ele é fundamental, ele é importantíssimo. E eu diria não necessariamente por causa de Deus, porque Deus poderia julgar todo mundo num segundo. Mas há um processo cósmico. O processo da salvação não é um processo que afeta somente esta terra, somente a igreja, somente a nós. É um processo que o universo inteiro está observando. Então, para você entender a lógica do juízo investigativo, você tem que entender o grande conflito. O conflito cósmico, o universo inteiro observando. Por que uma pessoa vai se salvar, vai estar lá no céu e outra não vai estar? Né? O que leva Deus a salvar um e a permitir que outro se perca? Então, isso é fundamental. E no juízo, o que está correndo lá, de fato, é a aplicação agora do sacrifício de Cristo. Que sem dúvida que a cruz é o centro. A cruz proveu o sacrifício final e definitivo. Não existe nada, nenhum outro sacrifício que possa substituir o sacrifício da cruz. Mas é com base no sacrifício da cruz que nós somos justificados, é com base no sacrifício da cruz que nós somos santificados, e é com base em ter aceito ou não este sacrifício que nós somos julgados. Então o juízo investigativo ele não diminui a cruz, pelo contrário, ele coloca a cruz no centro do processo. Sem cruz não haveria juízo. Muito obrigado, pastor. Bom, ainda para a gente estar finalizando essa sessão teológica da nossa conversa, ao nos aproximarmos do tempo do fim, veremos crise no Adventismo, como algumas que já citamos aqui, mas Ellen White, em específico, ela vai citar ali sobre a apostasia ômega, que estaria ali nos últimos dias, chegando e estaria também dificultando o trabalho do povo de Deus. Bom, hoje,
relacionado também com o tema do panteísmo, que estava no contexto quando ela disse, né, que isso se repetiria no futuro. Como você percebe essas ações ocorrendo no nosso dia, nos nossos dias atuais, né, e como nos prevenir, né, dessa grande crise que está relacionada também com a compreensão do ser de Deus, de sua obra, da salvação, e como isso tem nos impactado hoje, pastor? Veja, duas coisas importantes que eu poderia dizer sobre este tema e já tentando responder a sua pergunta. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um momento extremamente sensível, extremamente crucial e crítico na história da humanidade, na história da sociedade, em várias épocas, em várias áreas. Nós temos redefinição da sexualidade humana, nós temos redefinição do que é o ser humano, da identidade humana, nós temos a negação de Deus por um segmento mais ateísta, né, da sociedade. Nós temos uma volta ao misticismo por parte de outros, e o próprio panteísmo, a própria visão de que, de fato, não existe um Deus pessoal, de que a criação em si é divina, né? E se você analisar bem o que alguns cientistas estão falando hoje, mesmo sendo ateus, que não acreditam num Deus pessoal, quando eles observam o universo, quando eles observam a complexidade do corpo humano, alguns chegam a dizer, isso é divino. Então é uma divinização da própria criação. E esses pensamentos, essas ideias, de fato, elas acabam também afetando a igreja, sem dúvida, porque a igreja existe e se move no mundo. A igreja não está fora do mundo, ela existe no contexto social. E nós temos que estar atentos a isso. Agora, a outra pergunta é como nós podemos nos prevenir? Como nós podemos estar preparados para isso? Eu creio que a Ellen White responde essa pergunta. Ela diz que Deus será um povo sobre a terra que terá somente a Bíblia e unicamente a Bíblica como única regra de fé e de prática. E eu creio que ela colocou de forma precisa a solução desse desafio. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Nós precisamos estudar mais a Bíblia, precisamos praticar a Bíblia, precisamos entender a Bíblia. Precisamos fazer como os apóstolos e escritores do Novo Testamento sabiam. Eles estavam mergulhados na Bíblia. Até quando eles iam falar, os termos, as palavras que eles usavam vinham da Bíblia, vinham do Antigo Testamento. Qualquer assunto que ele fosse discutir tinha lá uma alusão ao Antigo Testamento, porque era o livro deles, eles liam isso diariamente. Nós precisamos alcançar este estágio de comunhão com Deus através da palavra de Deus. A Bíblia em si não vai nos salvar. Nós não idolatramos o livro, mas a palavra de Deus, que a Bíblia comunica, a palavra de Deus que é a Bíblia, certamente tem poder para nos transformar e para nos manter no caminho da verdade. Se nós não tivermos a Bíblia como âncora, ou para mudar a metáfora, como leme, nós estaremos perdidos num mar de relatividade. Amém, pastor. Inclusive, você já respondeu a próxima pergunta, que seria que medidas poderíamos, né, promover para receber a chuva do Espírito Santo e não sermos enganados, né? Eu creio que já ficou muito bem respondido. É a palavra de Deus. O Espírito Santo jamais vai trabalhar em oposição à palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós julgamos os espíritos e avaliamos. Inclusive Ellen White. Por que nós aceitamos Ellen White? Porque nós podemos avaliar o que Ellen White falou, escreveu e disse à luz da Bíblia. Nós avaliamos e por isso nós aceitamos Ellen White e o seu dom profético. Amém. Pastor, para a gente já ir finalizando aqui no campo missiológico ainda, né? Nessa semana foi trabalhado com os alunos de teologia o assunto aqui do corpo humano, né? O corpo humano antes do pecado, depois do pecado e também depois, né, que o plano da salvação tiver findado. Nesse contexto, por que você percebe que dentro da igreja remanescente nós vemos uma divisão quanto ao assunto, né, que se relaciona com o cuidado do nosso corpo? Né? Por que é uma mensagem que, como Ellen White mesmo diz, né, tão relevante para nós, a mensagem de saúde seria ali o braço direito, né, da terceira mensagem angélica, e por que nós temos uma divisão quanto a esse assunto hoje, depois de ter visto, né, suas apresentações aqui sobre esse tema? Eu acho que tem dois aspectos aí. Um é a influência da sociedade, né? Nós estamos tremendamente influenciados pela sociedade que nos cerca e às vezes a gente esquece que nós somos o povo da Bíblia e a gente vai seguindo convenções sociais e costumes culturais. Mas em relação a isso, talvez hoje a sociedade esteja até nos ajudando em alguns aspectos. Porque está um movimento aí de vegetarianismo por aí e de cuidado com o corpo, veganismo, que de certa maneira vai na direção certa, porém tem uma base errada. Porque muito disso que está se falando por aí no mundo secular, de veganismo, está baseado numa visão panteísta, numa divinização da própria natureza. A própria visão ecológica é uma visão que muitas vezes, da forma como o mundo apresenta, é uma forma que diviniza a terra. E aí tem esse conceito de mãe terra e outras coisas. Nós devemos cuidar da natureza, devemos cuidar do nosso corpo e fazer tudo aquilo que nos traz mais saúde, porque é o que Deus quer, fomos criados à imagem dele. Mas nós
a nossa motivação ela é bíblica, ela é fundamental. Nós fazemos isso em primeiro lugar porque Deus nos criou, em segundo lugar porque Ele nos redimiu. Então essa é a nossa base para cuidar do corpo. E um outro aspecto que eu acho que também tem levado as pessoas a se afastarem é de fato o abandono da Bíblia, porque hoje eu acho que a gente não estuda e não lê tanto a Bíblia como lia no passado, e também os escritos do Espírito de Profecia. Então, se nós lermos mais a Bíblia, lermos mais o Espírito de Profecia e fazermos isso em oração, sempre suplicando a Deus que aquele Espírito que inspirou os autores sagrados nos ilumine para entender e vamos caminhar mais unidos, né, em direção à consumação final de todas as coisas. Sim, Cristo disse que a união é necessária, né? Na igreja para preparar um povo para a volta de Jesus. Então, um resumo assim, que a gente pode ter é que para cumprir, né, essa grande comissão que nos foi dada como povo remanescente, né, de pregar essas 3 mensagens, diante de tantas crises, talvez a gente deveria não focar tanto nas crises que nós temos, mas focar mais em estudar a Bíblia, os testemunhos, para conseguir terminar nossa obra? É isso que vai nos manter unidos. De fato, o grande mandamento de Jesus, especialmente no Evangelho de João, no final do Evangelho, quando Jesus faz o último discurso, o último apelo para os discípulos e dá os últimos conselhos, o apelo dele é para a unidade, que todos sejam um assim como foi um. Hoje existe uma obsessão na sociedade por diversidade, mas não há nenhum mandamento bíblico mandando diversidade, porque diversidade já existe, já é um fato da natureza. Nós já somos diversos, naturalmente. O nosso desafio não é diversidade, o nosso desafio é alcançar unidade. E essa unidade só pode ser alcançada pelo Espírito de Deus. Na medida em que nós aceitamos a palavra de Deus, o Espírito vai nos guiar para essa unidade e vai nos ajudar a cumprir a missão da igreja. Então não seria uma unidade apesar das diferenças, mas sim unindo na Bíblia, né? Exatamente. E pastor, para a gente finalizar essa conversa aqui, eu creio que alguns que estão nos assistindo, os alunos também de teologia, eles querem em especial ouvir, né, algumas palavras finais de que conselhos hoje, né, na atual posição que o senhor se encontra, que conselhos você daria para um jovem estudante de teologia ou da Bíblia em geral, que quer se vir como um missionário, que conselho você daria a fim de que ele, né, possa um dia também alcançar muitas pessoas, como você tem feito por meio do seu ministério? Olha, eu poderia dizer várias coisas, mas eu vou falar algumas coisas que para mim aqui são cruciais. Evidentemente que uma vida de comunhão, de consagração a Deus é importante, é fundamental, e eu estou pressupondo isto, né? Uma vida de estudo da Bíblia, tudo isso aí é a base. Então, nós começamos isso aí. Mas eu diria, se você quer ser um missionário, quer ser um servo de Deus e fazer o seu trabalho com eficiência para servir a igreja e a Deus nesses momentos tão difíceis, procure se preparar, e o seu preparo começa aqui. Procure ler bons livros, seja disciplinado, procure ler o melhor que a igreja tem para oferecer, tanto o Espírito de Profecia e outros materiais que a igreja coloca na sua mão, e alguns materiais mais acadêmicos, à medida que forem necessários. Leia, leia e leia. São três pontos, leia, leia e leia. E procure absorver o que você está lendo, procure pegar o melhor de cada material que você lê. Esse é um ponto. Outro ponto, se prepare numa língua estrangeira. Hoje é o inglês, que é a língua basicamente universal, mas se de repente você não gosta do inglês e quiser estudar o francês, serve. Até o espanhol ajuda, mas como a gente já fala português, o espanhol já vem naturalmente. Mas estude inglês, digamos assim. Estude inglês, procure ler, procure falar, e muitas portas vão se abrir, muitas oportunidades existem. E a igreja precisa de pessoas, mas precisa de pessoas preparadas. E não deixe de colocar a sua vida nas mãos de Deus e deixe que Ele dirija a sua vida. Não tente alcançar objetivos pelo caminho da política, pelo caminho de manipulação, pelo caminho de agradar este ou aquele ser humano. Mas coloque-se nas mãos de Deus, faça o seu trabalho da melhor maneira possível, onde você está colocado. Se te colocarem lá num distrito bem humilde, faça o seu trabalho lá, da melhor maneira que você puder. Veja aquele trabalho como o maior privilégio da sua vida, como fosse o último distrito da sua vida. Faça, ou escola, onde você estiver. Sempre trabalhe e foque no que você está fazendo no momento. Desfrute do que você está fazendo. Não fique sonhando com outras funções, com igrejas melhores, com funções administrativas, com departamento. Isto é futilidade. Trabalhe onde você está trabalhando. E Deus, se Ele entender que você precisa exercer uma função de liderança, uma função que você vai ter mais colegas sob sua responsabilidade, Ele vai te colocar lá. Mas não se envolva com politicagem. Muito obrigado, Dr. Elias, por ter nos concedido nessa entrevista, por ter respondido algumas perguntas. E para finalizar agora esse diálogo, gostaria de pedir que você fizesse, né, para nós uma oração. Com certeza. Para encerrar. Com certeza. Ok. Nosso Deus, nosso Pai,
Muito gratos estamos pela graça, pelo poder que recebemos de Ti, pelo privilégio que temos de, como seres humanos, caídos, pecadores, de termos esta vocação e este chamado para proclamar a grandiosa mensagem do Evangelho. Toma-nos a cada um de nós em Tuas mãos. Toma cada um que está assistindo este vídeo nesse momento. Capacita cada um desses amigos, colegas que está assistindo agora para que eles sejam usados por Ti como Teus instrumentos. Que eles possam se preparar e preparar outros para o breve regresso de Jesus. Amém. Toma-nos a cada um de nós em Tuas mãos. Faze de nós muito mais do que nós sabemos Te pedir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.